Certamente, já avisou isso nas arquibancadas ao Abel Ferreira. Aliás, foi muito engraçado na coletiva porque eu perguntei pro Abel justamente sobre isso, né? Que as arquibancadas gritaram: domingo é guerra, domingo é guerra. Colocaram ali um clima e em cima desse duelo do final de semana, o Abel disse que quem falou isso foi as organizadas, né? Não foi o torcedor comum. E eu achei uma resposta que ele tenta separar, mas depois ele costura e tenta dizer que é o momento de todos se unirem, entende a importância do jogo, mas tá mais preocupado com o Palmeiras. Só que no final da coletiva já tinha acabado. E aí o Silvestre, que tem aí longos anos de relação com o Abel, ele fala: não, Abel, só mais uma, Alexandre Silvestre? Alexandre Silvestre, grande parceiro. Amigo do Abel. Ele é amigo do Abel. E aí ele fala: Abel, não, mais uma. Aí o Abel dá um sorrisinho: não, tá bom, faz sua pergunta. E ele foi muito bem. Ele falou: Abel, o Palmeiras tá engasgado com o Corinthians. O Corinthians tá na garganta do Palmeiras ainda. O Abel deu risada e aproveitou para elogiar o Corinthians. E falou: eu acho engraçado que vocês falam que é sempre Palmeiras e Flamengo, só Palmeiras e Flamengo. O Corinthians tá aí, foi campeão. Então o Abel reconhece o bom momento do Corinthians e entende que não é uma barbada pro Palmeiras, longe disso. E eu também concordo, acho que é dos derbys, ô Fabiane, momento de mais igualdade. Não vou dizer que um é favorito ao outro. Da era Abel, acho que é o momento de condições mais iguais, Sem né? dúvida. Corinthians com um time forte, Palmeiras ainda que não tenha seu melhor momento, é um time também ainda muito poderoso. E a gente não tem favorito. Também acho que não. É um dos primeiros derbys em um bom Esse não tempo. Esse não tem. Às vezes a gente fala, um tá muito bem, outro tá muito mal, mas derby não tem favorito. Esse não tem. Os dois do ano passado, o Palmeiras era favorito. Sim. Tanto da Copa do Brasil quanto do Paulista. O Corinthians ganhou, mas o Palmeiras era favorito. Desse eu acho que não tem. E geralmente em clássico, o que tá no pior momento acaba levando o resultado. Menos pressão, exato. Vamos ouvir o que disse o Abel, PDV? Justamente essa resposta aí do Silvestre foi uma boa pergunta, o Abel respondeu assim: eu estou preocupado com o Palmeiras, é o nosso próximo adversário, tem ganho muito. No ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos, não é? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, que tem condições para lutar por títulos, e a prova está aí. Portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é só manter a consistência. Por isso, quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, e porque é o Palmeiras, e porque é o Flamengo, e porque é o Flamengo, e porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo. Isso diz: se estas equipas forem super competitivas como são, quando jogam contra o Palmeiras, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional. E por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. É isso, então coloca o Corinthians como um competidor de fato pelos campeonatos que vem pela frente e vão se enfrentar algumas vezes ainda, né? O primeiro derby de muitos, só que tudo indica, em uma temporada longa de Corinthians e Palmeiras. Sobre o time do Verdão, viu, PDV? A gente já falou que vai repetir a escalação: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez. No meio de campo de Marlon Freitas, Andréas Pereira e o Maurício. No ataque, Alan, Flaco e Vitor Roque. Mas, em termos de contratação, o Palmeiras já tem aí uma data para receber o John Arias. Tendência que no meio da semana que vem o Arias já chegue para fazer a assinatura do seu contrato e ser apresentado com a camisa do Palmeiras, né? O John Arias já vai passar por exames médicos na Inglaterra antes de desembarcar no Brasil, para acelerar aí o processo, para quem sabe ter o Arias à disposição o mais rápido possível, segundo o reforço do ano. E o Palmeiras também está no aguardo aí de outras situações. Sinalizou o Wolverhampton, PDV, na verdade fez uma consulta, aproveitando que estava em contato com a equipe inglesa, sobre o lateral direito do Wolverhampton. Agora me fugiu o nome, é o Pedro Lima. Pedro Lima, lateral direito brasileiro que atua no Wolverhampton também. Era do Sport, foi vendido diretamente para o time inglês e o Palmeiras tenta entender aí se existe essa possibilidade. O Verdão tem uma dificuldade, dá para dizer, em achar o lateral direito incontestável. Nem o Kelvin, nem o Giai conseguiram se firmar. O Palmeiras fez uma consulta, tenta entender aí a situação desse jogador, que é o Pedro Lima, pertence ao Wolverhampton e pode ser uma novidade na equipe do Verdão. Além dele, o Nino, né? Uma janela mais antiga também, só que aí o trabalho de convencimento da equipe russa, que ainda não está pensando em liberar o Nino, pelo menos nessa janela, e existe ainda, na situação do Nino, a concorrência do Fluminense, outro time muito interessado em repatriar o seu zagueiro. PDV. Repita esse provável Palmeiras aí: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque.
Pra gente fechar o bloco, Fabiane, passe um provável Corinthians então, vai. Titularíssimo PDV, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Ranielli, Martini... Não, brincadeira, sem Martínez ainda. Ranielli, Carrilho, André e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. O que vai acontecer com o Martínez? Multa de 40% do salário e fim da fila na preferência do Dorival. Cara, eu não me lembro no futebol brasileiro. Não tem precedente. Hoje, 6 de fevereiro, completou 34 dias de atraso. O Corinthians se apresentou dia 3 de janeiro. E foi antes do Maduro ter o problema lá. Foi no final de semana. O Corinthians se apresentou no sábado. Foi no final o de semana. do Maduro foi no dia 4. Foi no domingo, dia 4. Ou ao contrário, o Corinthians se apresentou sábado de manhã, ele tinha que estar aqui na sexta. E o problema foi no sábado. Foi isso. Eu lembro que foi no primeiro fim de semana do ano, né? Sim. E que o plantão da Ingrid terminou, acho que foi sábado. O Corinthians se apresentou na sexta e... O Corinthians se apresentou no sábado, mas ele já teria que estar aqui na sexta. Foi isso. O Martínez era conhecido no futebol norte-americano como El Brujo, o bruxo. Era o apelido dele por lá. E ele fez um grande truque, né? Nesse começo. Sumiu. Desapareceu. Agora, Um dos truques a não mais